Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Prepara a pipoca porque vem discussão boa por aí. Aqui nós reunimos mulheres extremamente inteligentes, mas com formações muito diversas. A Mariana, que é jurista, com escola austríaca, na pós. A Mariângela, de novo, hoje vou ter o problema aqui. Se eu falar Mari, vai ser complicado. Que é formada em moda, mas tem pós-graduação, mestrado em economia. E a Andrea Spínola, que é corredora de rally, é organizadora de rally. Nas horas vagas você mexe com imposto, é isso? Você é cobradora de imposto, é isso? Exatamente. Andréa, conta um pouco da sua formação. Você é tributarista, você dá aula de direito, você é advogada, dá aula de direito tributário, mas tem também esse lado de rally. Como é que é isso? Conta pra gente. Além de ser advogada, eu sou tributarista. Eu sou o pior dos piores seres humanos, né? É mesmo? Advogado é o pior do que... Conte mais sobre isso. Aqui é todo mundo suspeito. E aí, quando meu marido foi fazer 40 anos, ele resolveu fazer rally. Eu falei, ok, vamos lá, vamos tentar. Ah, é verdade a história do... É verdade. Não, é que eu brinco tanto com essas histórias de... Não, mergulhadora de escafandro, eu faço umas piadas absurdas aqui, mas essa é verdade, essa não é... Essa é verdade. É verdade. Conta pra gente. Eu fui a primeira mulher a criar e chefiar a maior equipe de rally do Brasil, rally de moto do Brasil. Fiz 8 sertões, rally de sertões. Os gringos, quando vinham para o Brasil, queriam ficar na minha equipe. Como diz um amigo meu, eu levei o Four Seasons para dentro do meio do mato, do rally. Olha só. Não, mas foi uma experiência linda. O Brasil é maravilhoso, tem diversidades espetaculares que a gente tem que aprender. Vale a pena, recomendo a todo mundo. Ah, que legal, muito bem. E não sei se vocês sabem, quando processualistas e civilistas eles querem irritar os tributaristas, eles falam, tributário não é direito, é contabilidade. Então vamos combinar que a gente não vai falar que tributário não é direito, é contabilidade. Porque se a gente falar que tributário não é direito, é contabilidade, é capaz da Andréa ficar irritada com a gente. Então vamos combinar assim, proibido de falar nesse programa que tributário não é direito, é contabilidade. Tá bem? Não vamos falar. Não pode então, falar não que pode tributário falar. não é direito. É contabilidade. Não pode. A gente não vai falar em respeito, né, à nossa convidada, Andréa Spínola. Mas que legal, que bacana. E é muito curioso isso, que as nossas participantes e dizem que isso é um traço, né, de pessoas muito inteligentes. Elas se aprofundam num tema, mas elas nunca estão satisfeitas só com ele. Então você vê, a jurista que foi fazer escola austríaca, economia, um negócio, né, foi estudar moda, isso está se mostrando meio que um padrão nesse programa, né? Quando a gente procura as pessoas mais inteligentes, as mulheres mais inteligentes, é engraçado isso, sempre tem uma formação dúplice. Isso tá ficando razoavelmente comum. Posso falar um pouco mais, André? Deve falar mais da André. Vamos fazer um programa sobre a André. Olá, vamos fazer um programa. Sabe por quê? Já que você falou isso, e todos os programas a gente tem aqui mulheres que têm outros interesses além daquele necessariamente de formação. A Andréa, além de ter chefiado o Rally, que é uma história muito legal, a Andréa também tem interesse por política e a área dela de interesse é em relação a questões de... Como fala? Pessoas com deficiência intelectual. Que bacana. E pensa, você é advogada, chefiou o Rally, e você ainda vai estudar sobre questões de deficiência intelectual. Então, olha só. Realmente a Andréa tem muita coisa para contar. Mas conta como que você conheceu a Andréia e por que você sabe desse passado político dela. Conto, porque eu faço parte de um movimento que chama Livres, e a Andréa foi candidata e se associou ao movimento, né? Uhum. Foi candidata a deputada na última eleição e se associou ao movimento. E como a gente fazia o programa, que é um podcast, aí a gente convidou a Andréa para contar toda a história dela. Olha, que Tem legal. muita coisa boa. Conta um pouquinho disso, desse seu envolvimento político, então. Você foi candidata. Eu tenho diversidade no sangue. Eu gosto de tratar com pessoas diferentes, eu gosto de falar com cabeças diferentes, mesmo que essas verdades sejam diferentes das minhas. Eu admiro isso, eu realmente gosto disso. E uma amiga minha que trabalhava numa ONG ela faz intermediação do ambiente de trabalho com pessoa com deficiência intelectual. E aquilo realmente me deixou fascinada, né? Como você faz um processo de inclusão adequado
efetivo, duradouro e que ele cresça de forma orgânica, né? Não é impondo multas às empresas que você vai fazer isso. Porque o processo de inclusão, na realidade, não é a minha inserção naquele mercado, mas é a instrução das pessoas que estão em volta de uma pessoa excluída, da realidade daquela pessoa excluída. Quais são as suas dificuldades, né? Quais são as suas qualidades? Como você pensa a respeito de determinado assunto? Então, na realidade, aquilo me casou muito com o meu ideal de diversidade, né? Que a opinião diversa, ela tem que ser olhada com outros olhos. Deixa a pessoa falar, deixa ver se a verdade dela, primeiramente, pode até ser oposta à sua, mas será que lá no fundo, o fundamento dessa verdade não tem alguma coisa parecida com a sua? Será que vocês não conseguem encaixar no mesmo sentido essa verdade? Eu acredito piamente nisso. O processo de inclusão é isso, né? Tá. E você foi candidata, é isso? Eu fui candidata a deputada federal por São Paulo, apesar do sotaque carioca, eu sou de São Paulo. Eu moro aqui há 25 anos, eu sou mais paulista do que carioca. Certo. Certo. Torço pro Flamengo e pro São Paulo. Tá certo. Partido Novo, é isso? Fui pelo Partido Novo, eu consegui 11.200 votos, para mim foi uma vitória. Na primeira eleição, com sotaque carioca, no estado de São Paulo, em mais de 300 municípios. Então, foi realmente, para mim, foi uma vitória. Apesar de não ter sido eleita, foi uma vitória. E eu continuo na luta e vou me candidatar de novo em 2022. Vai se candidatar? Vou. Ah, que interessante. Vou. Muito bom. Muito Eu bom. acho que se a gente quer uma nova política, a gente tem que se travestir de uma nova cidadania e sentar nos lugares que as pessoas estão ocupando hoje em dia. Tá certo. Muito bem. Então vamos entrar na nossa pauta de hoje, que é a notícia veiculada na Folha, e é extremamente importante. 170 milhões de pessoas na Índia saíram da miséria. Então, é uma enorme quantidade de pessoas que saíram da miséria, mas a manchete diz uma quantidade muito grande de pessoas saiu da miséria, mas aumentou a desigualdade. Então, isso vem na esteira aí de reformas, que a reportagem fala da década de 90, está errado. Essas reformas começaram, na verdade, lá em 86, mas eu queria saber, vamos começar a entender que reformas são essas, o que aconteceu e qual é essa correlação entre diminuição da pobreza, mais aumento da desigualdade. Mari, ajuda a gente. Para começar a falar de desigualdade já acho complicado, porque a desigualdade é uma pauta muito levantada, muito priorizada, e na verdade hoje em dia a gente tem a consciência de que igualdade material é uma coisa completamente utópica. Né? Não tem como, existem estudos que provam que se a gente distribuísse renda igualmente para todas as pessoas do planeta, em uma semana as pessoas já estariam em situações financeiras completamente opostas, né? Diferentes, porque um vai pegar os seus recursos e vai aplicar, vai poupar, o outro vai, sei lá, comprar pastel e assim vai, né? Então não tem como a gente avaliar, não acho justo que seja avaliado o desenvolvimento de uma sociedade pela igualdade ou desigualdade, né? Eu acho que a gente tem que começar a focar na questão da pobreza, porque a pobreza está relacionada diretamente à qualidade de vida. Você consegue reduzir a pobreza e trazer qualidade de vida, não importa se tem alguém mais rico ou tem alguém menos rico, né? O que importa é que todo mundo tenha um nível de qualidade de vida aceitável. Inclusive essa mudança, um dos aspectos que eu estava procurando entender é das reformas liberalizantes que começaram lá atrás. E eu estava falando para vocês, inclusive, que essas reformas, na verdade, acho que as que fizeram mais diferença, elas estão muito focadas em questões de flexibilidade de contratação. Então, isso faz muita diferença, né? Então, você tem ainda um país com muitos problemas muitos problemas sociais. Culturalmente é um país difícil de comparar ao nosso, porque a organização social é muito diferente da nossa, tem a questão das castas. Mas eu acredito que dessas reformas talvez a gente possa falar um pouco dessa em relação a questões trabalhistas. Mas uma coisa importante pontuar, em termos a gente vai falar de reformas liberalizantes, mesmo assim, ainda no índice de liberdade econômica,
a posição da Índia ainda, se não me engano, está lá para 130, se não me engano, ainda é uma posição bem ruim, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado na hora que a gente for falar sobre essas reformas liberalizantes, porque, assim, ainda é um caminho longo, mas tem algumas coisas que talvez tenham feito diferença e até queria saber o que vocês Eu acham. acho que tem um problema também de qualificação de pessoal, né? A escolaridade tem muito que ver com isso, talvez. Essa desigualdade que está muito maior, né? O crescimento da população de baixa renda foi de 80% e o crescimento da casta A foi 340%. Se aumentou ainda mais o gap entre uma classe e outra. E o quanto está se investindo disso em educação para que essas pessoas tenham ao menos a opção de sair para outros lugares e fazer outras coisas que não aquilo que a sua religião lhe impôs, né? Kerala é um exemplo, né, de estado com analfabetismo zero, mas os demais estados continuam na mesma situação. E aí, quanto a Índia está investindo em escolas primárias, quanto ela está investindo em ensino médio, etc., talvez seja uma explicação. Não sei o que vocês acham. Vale a pena comentar também que a Mari falou da questão trabalhista, você trouxe a questão de qualificação. A Índia tem um grande boom de tecnologia da informação, né? Então existe uma mão de obra muito grande nesse sentido de suporte técnico para o mundo inteiro. Serviços em geral para o mundo inteiro. Mas é uma coisa, por exemplo, a tecnologia da informação é uma coisa que depende muito de formação técnica, né? E aí entra a questão da educação que você falou. Nem todo mundo tem a qualificação, a educação a ponto de conseguir embarcar nesse boom, né? Isso é um problema na China também, né? Que a China teve migração boa do campo para as cidades e melhorou realmente. A China também tem algumas ideias parecidas com a da Índia, né? Libera algumas questões, embora seja um país... A China é um híbrido. É um né? híbrido. A China é um planeta, não só em termos de tamanho, mas ela vai liberalizando na economia em faixas, mas na política ela vai mantendo, é um negócio complicadíssimo ali. E aí as pessoas migram realmente, né, para as cidades, vão conseguindo trabalho realmente não falta muitas vezes a qualificação e talvez isso aumente um pouco a questão da desigualdade. Mas também aqui no Brasil, a gente for ver, a gente também tem uma taxa super alta de desemprego, só que as pessoas que a gente precisa para trabalhar, eu que era da área de moda, a gente fala, o pessoal contrata a empresa boliviana, por que não contrata brasileiro? Porque não tem brasileiro para trabalhar com isso, né? E a gente vai continuar falando disso e entender melhor o que está acontecendo na Índia e como que a Índia pode servir de exemplo ou de exemplo ruim para o resto do mundo, mas no próximo bloco.